Bom dia a todos, pessoal. Mais uma aula de direito tributário. Agora nós vamos falar sobre os impostos estaduais, que são 3 na Constituição. Estão descritos lá no artigo 155. São eles: imposto sobre a propriedade de veículos automotores, imposto sobre a transmissão, causa mortes ou doação, e o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Pois bem, vamos falar primeiro dos impostos estaduais, guerra fiscal, como que são importantes esses impostos para cada ente da federação. Importante dizer que aplica-se aqui o princípio federativo, que é imprescindível na competência tributária entre os entes. São esses impostos estaduais, cada estado vai ter sua lei específica detalhando as suas peculiaridades locais em relação a cada imposto em cada estado. Importante dizer também que os impostos estaduais também serão instituídos pelo Distrito Federal, que possui competência legislativa, cumulativa, estadual e municipal. Pois bem, vamos ao primeiro imposto, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, ou também conhecido como IPVA. Esse imposto, pessoal, é de competência dos estados, óbvio, está no artigo 155, inciso 3, e não há menção nele no Código Tributário Nacional. Ele era a antiga taxa rodoviária da União, a chamada TRU, mas que foi substituída e em 1º de janeiro, de cada ano, ele será cobrado no local onde o veículo foi licenciado perante o Detran. É importante dizer que o proprietário, pessoal, é o sujeito passivo desse imposto. Então, todo proprietário de veículo automotor será o sujeito passivo deste imposto. Importante dizer também o fato gerador. Qual é o fato gerador do IPVA? É você ser proprietário de um veículo automotor. Ah, Rodrigo, esse veículo tem que ser terrestre, esse veículo pode ser aquático, dotado de motriz própria, força motriz própria. Só automóvel ou motocicleta também paga IPVA, caminhão paga IPVA, ônibus paga IPVA. Pois bem, pessoal, bicicleta não vai pagar IPVA, Shinerai paga IPVA, ela tem uma nota fiscal só a Shinerai. Ah, Rodrigo, eu nunca paguei IPVA de Shinerai. Sim, é discutido muito isso, pessoal. E a grande parte da doutrina fala, veículo automotor e veículo terrestre, em razão da origem histórica desse imposto que vem da taxa rodoviária da União. Então, veículo que seja marítimo ou então aéreo não vai pagar IPVA, pessoal. A aeronave, a embarcação não paga o IPVA. Tem um registro aeronáutico no Brasil, a Lei 7565 de 86, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica, que, na verdade, esses instrumentos de mobilidade não trafegam nas rodovias do país, então não pagam IPVA. A TRU só onerava os veículos terrestres. Interessante, pessoal, que não é legítimo, então, pela jurisprudência, IPVA sobre embarcações ou aeronaves. Tem um recurso extraordinário do ministro Teori Zavascki, 525.382, que fala exatamente esse posicionamento da jurisprudência em relação ao IPVA de aeronave e embarcações, que não existe, pessoal, somente de veículos terrestres. Ah, cabe IPVA de bicicleta? Não. Cabe IPVA, pessoal, dessas motos elétricas? Não. Então, não temos IPVA desses outros objetos de mobilidade urbana, somente de veículo terrestre e que tem uma força motriz própria. Interessante também, pessoal, que o elemento temporal do fato gerador é 1º de janeiro de cada ano, ou a data que cada lei estadual estipular. A base de cálculo do IPVA é o valor do veículo.
Ah, Rodrigo, mas qual é o lançamento? Qual tipo de lançamento é utilizado para o IPVA? É o lançamento de ofício ou o lançamento direto? Por quê? Os estados já possuem o valor do veículo. Inclusive tem uma tabela FIPE, que é uma tabela oficial, que vai trazer os valores do veículo. Então precisa do contribuinte para informar o valor do veículo? Não, pessoal. Precisa do contribuinte para gerar o valor do IPVA? Não. O estado gera direto. Então o lançamento é direto ou de ofício. Interessante também você entender, pessoal, que o artigo 150, parágrafo 1º da Constituição, traz uma exceção à anterioridade, à alteração da base de cálculo do IPVA. Vamos ler o 150, parágrafo 1º da Constituição. Ora, a vedação do inciso 3b não se aplica aos tributos dos artigos 153, inciso 1, 2, 4 e 5, 154, 2 e a vedação não se aplica aos tributos previstos no artigo 148, 153, 1, 2, 3, 5 e 154, 2. Nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos no artigo 155, inciso 3. Muita atenção nesse artigo, pessoal. 150, parágrafo 1º, parte final, que vai mencionar que é uma exceção à anterioridade nonagesimal, a alteração da base de cálculo do IPVA. Isso já caiu em prova várias vezes. Então, grave aí, o artigo 150, parágrafo 1º, diz, para a base de cálculo do IPVA, não precisa respeitar a anterioridade nonagesimal. É uma exceção, né, prevista no texto constitucional. Interessante também, pessoal, que em relação à alíquota, o artigo 155, parágrafo 6º da Constituição, não traz limite máximo a ser fixado. Isso já caiu em prova também várias e várias vezes. Temos que fazer uma leitura e marcar esse parágrafo 6º, pessoal. O imposto previsto no inciso 3 terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal, mas não o máximo. E poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização do veículo. Olha que interessante, pessoal. Então, o Senado, pelo artigo 155, parágrafo 6º, vai fixar alíquotas mínimas, então não tem alíquotas máximas, e, além disso, poderá ter alíquotas diferenciadas em razão do uso e função do tipo e utilização do veículo. Ah, Rodrigo, um motorista de táxi, ele paga menos IPVA? Sim, poderá pagar menos. Ah, de Uber poderá pagar menos. O transporte coletivo poderá pagar menos IPVA em razão da utilização ou de sua função, segundo o artigo 155, parágrafo 6º. Muito importante isso, grave na sua memória esse ponto. Isso já caiu várias vezes em concurso. Bom, então, Rodrigo, é possível a aplicação do princípio da progressividade no IPVA? Resposta, pessoal, sim. Apesar de ser um imposto real, se você for perguntado numa prova oral, doutor, responda, é possível a progressividade ser aplicada no IPVA? Você vai responder sim, porque é uma exceção prevista na Constituição Federal, no artigo 155, parágrafo 6º. Mas, doutor, mesmo sendo um imposto real, você vai responder sim, excelência, porque é uma exceção ao artigo 145, parágrafo 1º, que fala que a progressividade deve ser, em regra, aos impostos pessoais. Mas ela pode ser aplicada também, a progressividade, alíquotas variadas, para os impostos reais, quando a Constituição assim permitir. E no artigo 150, parágrafo 6º, há essa permissão expressa, pessoal. Um outro ponto importante, pessoal, que a distinção de alíquotas para veículos importados fere a isonomia tributária. Isso foi fixado em tempos passados, mas a jurisprudência falou, olha, fixar alíquotas diferenciadas para veículos importados, isso é ferir de morte a igualdade tributária.
Porque se o veículo foi importado, ele já teve a tributação do imposto de importação. Então, é muito importante você também gravar esse ponto. Interessante também, pessoal, que a repartição da receita do IPVA, 50% é dos estados e os outros 50% vai para o município do local onde o veículo está licenciado. Isso está no artigo 158, inciso 3 da Constituição. Uma outra coisa importante, pessoal, é que existe a isenção também de IPVA, não só de IPI, mas também de IPVA e de ICMS, para aqueles que adquirirem veículos como deficiente físico, deficiente audiovisual, os deficientes em geral, né, portadores de necessidades especiais. Isso é importante dizer, tem isenção. E alguns estados até trazem isenção para o transporte público também do IPVA. Então, é importante você também saber disso. E lembrando, pessoal, que o IPVA tem as questões de imunidade, né, que se aplica ao IPVA. Igrejas vão pagar IPVA dos seus veículos? Resposta não. Ah, a União vai pagar IPVA dos seus veículos para o Estado? Não, porque tem a imunidade recíproca, a imunidade religiosa. Então, grave muito isso no seu caderno, porque isso cai em prova bastante. Bom, passando para outro imposto, pessoal, é o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes ou Doação. Então, toda vez que alguém falecer, para transferir o patrimônio do falecido para os herdeiros, precisa pagar um imposto chamado ITCMD. Em razão de uma morte, para transferir o patrimônio do falecido para os herdeiros, o Estado vai cobrar, no mínimo, 4%. Tem estados que têm alíquotas maiores, chegando até 8%. No estado do Espírito Santo, a alíquota do ITCMD é única, de 4%. Mas na Bahia pode chegar até 8%, pessoal. Então é mais caro para o herdeiro herdar na Bahia do que no estado do Espírito Santo. Olha que situação. Professor, então eu vou vender minhas terras na Bahia. Eu tenho muitas terras lá e vou vender e vou colocar tudo lá no Espírito Santo, porque quando eu morrer, meus herdeiros vão pagar menos ITCMD. Você está correto. De certa forma, sim. Pense bem. Mas se for uma terra em frente à praia, não saia de lá, não. Trancoso, Arraial, não saia de lá, não. É interessante, pessoal, também, que o ITCMD é por uma transmissão não onerosa. Porque o herdeiro está pagando alguma coisa para o falecido? Não. Aquele que está recebendo um imóvel em doação, e aí paga ITCMD também pela doação, vai estar pagando alguma coisa? Não. Então a transmissão é gratuita, não onerosa. E quem é o sujeito passivo? O herdeiro, o legatário, o donatário. Né? Falar é interessante, é importante falar que a lei vai dizer quem é o sujeito passivo, mas o herdeiro vai ser o sujeito passivo, o legatário ou o donatário, isso é algo óbvio. Mas algumas legislações estaduais falam que o doador pode ser o responsável pelo ITCMD. Mas isso, na maioria dos estados, o donatário é o sujeito passivo. O fato gerador, pessoal, desse imposto de transmissão é a transmissão da propriedade, quaisquer bens, móveis ou imóveis, para o herdeiro ou para o donatário. Então, esse é o fato gerador, a partir da transmissão. Qual o elemento espacial, pessoal? Aonde que deve ser recolhido o ITCMD? Qual o elemento espacial do fato gerador? Onde deve ser recolhido o ITCMD? No local dos bens, pessoal. Ah, então se os bens são imóveis e os imóveis estão na Bahia, o ITCMD tem que ser recolhido lá. Se o imóvel é em Minas Gerais, o ITCMD tem que ser recolhido lá. Local da situação do bem. Artigo 155, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição. E se os bens forem imóveis, professor, como que faz? Onde que recolhe o ITCMD? Vai ser no estado onde se processar o inventário ou tiver domicílio o doador. E, pessoal, os bens móveis, então, você vai recolher o ITCMD no local do domicílio? Sim, sim. Outra coisa, pessoal, é sobre o momento da transmissão.
Onde que ocorre a transmissão do bem imóvel, pessoal? No cartório de registro de imóveis. O artigo 1245 do Código Civil fala que a transmissão imobiliária se transmite com um registro. Só que muitas leis estaduais, pessoal, falam que o fato gerador vai ser antecipado para o momento da escritura ou antes do inventário. Por quê, pessoal? Porque o fato gerador da morte, com a morte, né, já dá o fato gerador da transmissão pelo princípio da Saizine. Então, no momento da morte, já em tese, transmite-se, em tese, o patrimônio já automaticamente para os herdeiros. Então, o imposto já ocorreu o fato gerador do ITCMD. Mas, Rodrigo, e para a doação? A doação não vai ocorrer somente com a transmissão do bem imóvel lá no registro imobiliário, mas a lei traz a antecipação às leis estaduais do fato gerador do ITCMD, no caso da doação, ou antes de efetivada a escritura ou antes de efetivado qualquer negócio jurídico que transmita o imóvel através de uma doação. Importante dizer, pessoal, que a base de cálculo do imposto ITCMD vai ser o valor dos bens, o valor da avaliação. Então, precisa do contribuinte, pessoal, para informar um valor para a administração tributária, para a Receita Estadual? Sim. Depois vai precisar de uma avaliação pelo Estado? Sim. Então, qual é o tipo de lançamento aqui? O lançamento é o misto ou por declaração, porque o contribuinte declara, o herdeiro vai declarar o valor dos bens e a Receita Estadual vai proceder uma avaliação. Então, a partir dessa avaliação é que será calculado o valor do ITCMD. Então, a base de cálculo é o valor avaliado dos bens. Bens imóveis, bens móveis. Mas, Rodrigo, e dinheiro? Precisa de avaliar dinheiro, numerário? Meu pai quer me doar 100 mil reais. Precisa de avaliação? Então, muitas receitas estaduais entendem que não precisa de avaliação, pessoal, de dinheiro. Porque 100 mil é 100 mil. Então, vai avaliar o quê? Essa vai ser a base de cálculo. Aonde que está isso, pessoal? No artigo 38 do Código Tributário Nacional. E é interessante, pessoal, que as alíquotas, né, vão até o máximo de 8% e serão fixadas pelo Senado Federal. Isso está no artigo 155, inciso 1, letra A. 155, inciso 1, letra A. Pessoal, interessante também você entender que poderão ser progressivas as alíquotas do ITCMD, caso tenha essa possibilidade na Constituição. Então, pensa bem, pessoal, se tiver essa possibilidade na Constituição, vai poder a progressividade do ITCMD. Se não, não vai ter condições de aplicar a progressividade do ITCMD. É interessante também, pessoal, você saber que a morte presumida é fato gerador do ITCMD. Tem uma súmula 331 do STF que vai falar justamente isso. Vamos dar uma lida nessa súmula, ela já caiu em concurso público e você precisa decorar. É legítima a incidência do imposto de transmissão causa-mortes no inventário por morte presumida. E tem uma outra súmula, pessoal, súmula 435, que você também precisa decorar. Olha essa súmula, pessoal. Vamos dar uma lida. O imposto de transmissão causa-mortes pela transferência de ações é devido ao Estado em que tem sede a companhia. Então, o local de recolhimento do ITCMD vai ser onde tiver sede a companhia. Importante também, pessoal, você saber a súmula 590 do STF também. Súmula que já caiu em prova. Calcula-se o imposto de transmissão causa-mortes sobre o saldo credor da promessa de compra e venda de imóvel no momento da abertura da sucessão do promitente vendedor. Interessante também você saber isso. Por fim, pessoal, é importante abordar o ITCMD no divórcio, na separação, na dissolução de união estável. É o excedente de meação. Isso já caiu várias vezes em prova. Então, vamos pensar aqui. Você casou, adquiriu um apartamento com seu cônjuge.
Se você se divorciar e falar, ah, não, coitado do meu cônjuge, né? Ele está sofrendo pelo divórcio, vou deixar todo o patrimônio para ele, todo o apartamento para ele. Então você deixou a título de quê? Você vendeu a sua parte ou você está doando a sua parte, deixando gratuitamente? Se você deixou gratuitamente a sua metade do apartamento para o seu cônjuge, no divórcio, você está a título de doação. Então, o seu cônjuge tem que pagar o ITCMD. Isso se chama excesso de meação, pessoal. Excesso de meação. Interessante também que a lei estadual do Espírito Santo, ela traz de TCMD, ela traz várias hipóteses de isenção. Por exemplo, se o falecido deixou um único imóvel e todos os herdeiros residem no imóvel e não possuem outro, vai ter isenção do TCMD. Então, até 20 mil VRTEs, 20 mil é mais ou menos R$3 cada VRTE, então dá R$60 mil em conta bancária o falecido deixou, vai ter isenção do ITCMD. Então, toda vez que for recolher o ITCMD, tem que olhar cada lei estadual se tem hipótese de isenção. E também, pessoal, é interessante que no ITCMD serão responsáveis, caso não haja o pagamento, os inventariantes do inventário, né, que foram nomeados pelos herdeiros. A pessoa do inventariante vai ser responsável por pagar, né, o ITCMD em caso de não pagamento pelos herdeiros. Então, bem interessante, pessoal, estudem bastante o ITCMD, deem uma olhada na súmula 112, 113 e 114 do STF também, porque elas já caíram. O imposto de transmissão causa-mortes é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. Então, no momento da morte, é essa alíquota que será aplicada. O imposto de transmissão causa-mortes é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação. Então, qual é a base de cálculo? O valor da avaliação e não o valor declarado do patrimônio pelos herdeiros. Outra súmula, o imposto de transmissão não é exigível antes da homologação do cálculo. O que é isso, pessoal? Antes da avaliação, antes da Receita Estadual proceder à avaliação desses bens. Então, essas são as considerações sobre o IPVA e o ITCMD. Bons estudos para todos, pessoal. Direito tributário no coração e na mente. Vamos aos estudos, bem com ânimo, força e coragem. Até a próxima aula.